Ô, padre, o senhor não quer dizer, na sua câmera aí, para quem está assistindo agora, dá um recadinho aí para ouvir o conselho dos mais idosos, não? É Dos mais muito, experientes, vamos dizer assim? é muito importante a gente obedecer e, sobretudo, pedir conselho para quem tem mais experiência, para um sacerdote, para as pessoas mais vividas. Elas têm muito a nos ensinar. Hoje em dia as pessoas às vezes erram muito, elas não são prudentes, não têm sabedoria prática, porque com a sua inexperiência elas querem ficar aprendendo por alternativa e erro. Então elas vão dar muitas cabeçadas ao invés de escutar quem já passou por poucas e boas e tem muito a nos ensinar. O homem prudente pede conselho, o homem prudente escuta o que os outros dizem. Agora tem uma coisa que também é muito interessante, que a gente adquire prudência pela sabedoria prática que foi cristalizada ao longo dos séculos. E aí nós temos diversas fontes de sabedoria prática. Por exemplo, os ditados populares. Hoje em dia os jovens não sabem muitos ditados populares porque eles não Não têm sabe. tempo de ficar ouvindo os mais velhos. Agora, quando a pessoa ouve os mais velhos, ela vai aprendendo ditados populares desde a infância, ela vai entendendo, por exemplo, que formiga, quando quer se perder, cria asa. Então não fica muito assanhadinho, ele sabe se colocar no seu lugar. Ou dize-me com quem andas e te direi quem és. E Então a aí por pessoa, diante, né, por padre? exemplo, aprende a selecionar suas companhias, as suas amizades, assim por diante. E uma grande fonte de provérbios é a Sagrada Escritura, que nós temos aqui do nosso lado. É o maior livro de sabedoria prática, de milênios de sabedoria prática. Quer dizer que quando a pessoa ela ouve, ela lê a Sagrada Escritura, medita no seu coração, o que ela vai ver é pura sabedoria para a vida dela. Então ela vai acabar se tornando uma pessoa mais prudente. Prudente, né? Que pena, né? Que a gente poderia falar horas sobre isso, né, padre? Muito, muito tempo. Temos que falar sobre a justiça. É uma palavra em desuso agora. Que pena, né, padre Pois é. José Eduardo, né? Não é uma palavra muito usada, justiça, mas a gente gostaria que fosse, né? Fala pra gente sobre essa virtude da justiça, padre José Eduardo. A justiça aperfeiçoa a nossa vontade. Por quê? Eu não posso querer todas as coisas. Eu só posso querer aquilo que me convém, aquilo que me pertence, aquilo, portanto, que é justo. Então a justiça me faz ter na minha vontade uma retidão para que eu queira exatamente aquilo que eu devo querer. Por isso que a justiça tem partes. Ela tem partes que nós dizemos que são partes que a realizam de maneira perfeita. É a justiça, por exemplo, quando eu pego emprestado, né? Então eu tenho que devolver aquilo que eu peguei emprestado. Ou se eu comprei algo, eu preciso pagar por aquilo que eu comprei. Isso é justo. Eu preciso, por exemplo, obedecer às leis do meu país. Isso é justo. Mas a justiça também tem partes que São Tomás chama de potenciais. Por quê? Porque são partes que nós nunca poderemos pagar o suficiente. Por exemplo, a justiça para com Deus. Chama-se religião. Nós nunca serviremos a Deus o suficiente. Então a gente o serve, a gente reza, a gente busca a sua palavra, a gente o adora, sempre fica aquém daquilo que deveria fazer, porque ele nos supera. A justiça com os pais. São Tomás chama de piedade, porque um filho nunca A poderá... piedade filial. Piedade filial. Um filho nunca poderá pagar os benefícios que o seu pai lhe fez. Não mesmo. Mesmo que ele dê milhões e milhões e milhões em dinheiro, ele não poderá pagar o carinho. De jeito nenhum. Porque quando ele nasceu, ele era totalmente inerte, vulnerável, ele não tinha condições de viver se ele não fosse cuidado pelos seus pais. Então isso não tem preço, o amor, o carinho, a educação. Não. Então, é a justiça para com os pais, é a piedade, nós precisamos honrá-los até a nossa morte. Por exemplo, a amizade é uma forma de justiça, porque eu, com meu amigo, tenho determinados compromissos que eu não posso quebrar, né? Por exemplo, uma pessoa que revela um segredo que lhe foi confidenciado por um amigo, está quebrando uma justiça muito importante, sagrada inclusive, que é a confiança que um amigo deve ao outro. Isso é justo, né? Ou, por exemplo, a veracidade também é justo. Que a gente falava antes, né? Exatamente. É justo dizer aquilo que é verdadeiro sobre os outros.
Agora nós estamos em época eleitoral, às vezes se fala tanta mentira por aí, às vezes as pessoas ficam caluniando, às vezes falando até verdades sobre a vida dos outros, mas que não deveriam dizer, porque os outros têm direito à boa fama. O nome disso é maledicência. Quando eu digo uma verdade contra alguém, né? Às vezes a pessoa diz, eu não falei mal, eu falei a verdade. Ué, mas está destruindo a boa fama do outro do mesmo jeito. É pecado, é maledicência, eu não posso ficar destruindo a boa fama ali. Preciso honrar a fama a qual os outros têm direito. Portanto, a justiça, ela não diz respeito apenas a, digamos, a economia, né? Dar para as pessoas pão. Ser honesto, vamos dizer assim, A honestidade, ela tem muitos outros desdobramentos. É muito mais ampla do que a gente mais ampla, por isso ela é uma virtude cardeal, porque ela se desdobra em muitas outras virtudes, em muitas outras partes, que hoje em dia andam tão deixadas de lado, né? Porque às vezes as pessoas, nesses outros aspectos, elas não são nada justas. Às vezes traem as amizades, maltratam seus pais, não são justas para com Deus, não servem, né? E deveriam fazê-lo, porque nós não estamos aqui sozinhos, nós não vivemos neste mundo simplesmente por nossa própria causa. Se não fosse Deus, os nossos pais, a nossa pátria, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos respeitam, que honram a nossa boa fama e tantas outras realidades, nós não estaríamos aqui. Então é justo, sim, querer todas essas coisas. A justiça. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com as duas outras virtudes cardeais, que é a fortaleza e a temperança. Padre José Eduardo está aqui brilhantemente nos ensinando hoje no programa Brasil Cristão. A gente já volta, liga e manda o seu e-mail que ainda dá tempo. Até já! Esse mês, na revista Brasil Cristão, a história de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro. Confira!